versículo 13. Me mire por favor antes, perdón. Solo para que ustedes entiendan. María fue al sepulcro domingo temprano y llegó ahí, no había qué, nada, la tumba estaba vacía, Jesús había resucitado. Entonces ella empezó a correr la voz diciendo a las personas: Jesús ¿qué? Ha resucitado. Esa fue la primera situación, escena de que Jesús, después que resucitó, pasó. Esta es la segunda parte de la resurrección de Jesús, en el día en que él fue descubierto que ya no estaba más en la tumba, domingo, versículo 13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a ¿dónde? A Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos, ¿qué? Entonces la escena es la siguiente: 2 seguidores de Jesús también, no conocidos, no se conoce muy bien esos. Ellos estaban caminando a 11 kilómetros de Jerusalén, porque, solo para que de repente alguien no sepa, usted sabe que hoy en día tenemos iglesia en varios lugares, ¿no es así? Pero en esta época solo había un templo. ¿Me entienden? Es solo un templo. Y como solo había un templo, ellos, quando tenía el evento de la Pascua de ellos, que era ir todos llevar cordeiros y hacer todo un ritual de una semana ahí, sacar ¿a qué se dice fermento? El fermento, un montón de cosas que hacen, comen hierbas amargas. Ellos tenían, todo el pueblo de Israel, todos los que eran hebreos, tenían que reunirse en el templo una vez al año. Entonces no tenía esta cosa de que, pero yo vivo aquí en este pueblo, aquí de Emaús, voy aquí a la iglesia de Emaús. No, todos tenían que salir de donde estaban, ir a dónde? A Jerusalén. Por esta razón, estos 2 hombres, 2 seguidores de Jesús, eran seguidores de Jesús, eran discípulos de Jesús. Él no tenía solamente 12, él tenía varios. Ellos estaban regresando a su pueblo, a Emaús, y estaban platicando de todo lo que había sucedido. ¿Qué fue lo que sucedió en aquella semana? Un montón de cosas. Ele foi golpeado, azotado, humilhado, su crucifixión. ¿Me explico? Várias coisas. Estavam platicando sobre isso. De repente Jesús se les acercou e começou a quê? A caminhar com eles. Ele já havia ressuscitado e começou a caminhar com eles. Pero ellos no lo reconocieron. Aí usted vai entender por que ellos no podían ver a Jesús. É de isso que les quero hablar. Como que Jesús caminava com eles e eles não lo reconheceram se eram seguidores? ¿Me explico? Usted vai entender por que não reconheceram. Versículo 17, aqui está o mistério. Jesús les preguntou: ¿de qué están hablando por el camino? Los discípulos se detuvieron. Sus caras se veían como tristes, y uno de ellos, llamado como Cleofás, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? ¿Usted está entendiendo, gente? Ellos estaban tristes, sus caras se veían como tristes. ¿Cómo es la cara de triste? A gente que no hace falta hacer esfuerzo, ¿eh? Pero estaban tristes, platicando sobre todo lo que había pasado. Y Jesús empezó a caminar con ellos y preguntó: ¿de qué están hablando ustedes? Ahí ellos se detuvieron y dijeron así: no es posible, tú no sabes de lo que está. Tú eres el único que no sabe lo que está pasando aquí. ¿Y quién era esa persona? Vean ustedes qué chistoso aquí. Versículo 19. Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Él no sabía. É como se ele dijera: a ver, ¿qué ha pasado? Cuénteme, platícame. Ahí dijera aquí: ellos le respondieron lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Sabían de dónde Jesús era. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Reconocieron que él tenía que poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que ele fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que, gente, Jesús está allí con ellos,
hablando com eles le estão mirando a Jesus, estão caminhando com Jesus e não reconhecem que Ele era aquele a qual eles seguiam. Me explico? E eles até puderam contar a história de Jesus. Tinha muito poder, hizo muitos milagros, vino de Nazaret, pero não podiam reconhecer que era quem. Porque estes homens estavam ciegos. Você vai entender este pequeno mistério para que você pueda não estar mais ciego. Que quizá você está aqui caminhando com Jesus e você não vê a Jesus. Parece que você está ciego, você não está vendo que suas decisões, eleições lhe estão levando a uma vida de fracasso, de problemas, até o inferno. Pero você não está vendo. Você quizás mira ao pastor e você não consegue ver a quem? A Jesus em las palavras que se está predicando. Você vê, pastor, uma pessoa me abandonou, me derrou, você cortou um relacionamento, você não vê como livramento. Você não vê a Jesus aí ajudando-lhe. Por que você não consegue ver? Porque é este o mistério que eu quero que vocês percebam aqui, para que se lhe quite que seus olhos que se abram, como cantamos na canção, oh, quão ciego vivi, ou seja, eu vivia cego, não veia, e perdido vaguei, lejos de mi Salvador, pero na cruz, a atitude de amor de Jesus abriu meus olhos. Vocês nunca usaram este término de descobrir algo, ou de saber algo, aprender algo, e dizer, meus olhos foram o quê? Abertos. Você pode ver que quanto mais os anos se passam, e você mira hacia atrás, você mira a sua vida, as coisas que passaram, seus olhos que, hoje eu entendo, hoje eu entendi, eu estava vendo na senhora, uma senhora que ela queria encontrar a sua mamá, que ela não conhece há 32 anos, e ela hasta hoje não entende por que sua mamá a abandonou, ela quer entender. Então ele quer conectar as coisas. Jesus estava aí com eles. E começou a platicar-lhes. E eles, não sabes tu o que está passando? A Jesus passou isso. E aí Jesus então les perguntou e eles responderam. Eles estavam tristes por quê? Primeiro, nós esperávamos que ele fuera libertador de Israel. Eles criaram na ideia de que, como seguindo a Jesus, Ele vai ser quem nos vai liberar. Quizá estes dois foram um dos que gritaram Hosana. Eram um dos seguidores de Jesus. Pero a esperança de eles era que Jesus fuera liberá-los de Roma e hacerlos ser fuertes outra vez. Vocês me entendem, gente? Aí eles teriam uma esperança. Agora, gente, eu estou chegando à parte que é o mensaje, a essência, o jugo, a polpa, lo mais fuerte, o alimento. Hasta ahorita es história. Pero eles tinham a esperança, queriam e creiam que ele era um libertador. Passou 3 dias, ele desapareceu. Nadie lo estava vendo. Aqueles homens então estavam tristes porque sua esperança havia muerto. Eles falavam com Jesus vivo como se ele estivesse que muerto. Para eles já havia acabado. A cruz verdadeiramente lo matou. Sua esperança se acabou. Não aconteceu o que eles queriam que sucediera. Pero aí viene o gran secreto e o poderoso mensaje. ¿Dónde está aqui o versículo 23, 22? Esta mañana, estes mesmos homens hablando, esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron que um gran susto. Que susto? Elas foram muito temprano a la tumba e nos dijeron que não encontraram o cuerpo de Jesus. Também nos contaram que unos ángeles se les apareceram e les dijeron que Jesus está aqui. Mire, estes términos aqui, eles estão falando não com alegria. Para eles, não era possível que Jesus estivesse vivo, pero ele já havia dito desde muito tempo, ele estava falando durante 3 anos. Eu vou a morir e vou a ressuscitar o terceiro dia. Pero as pessoas, como nos dias de hoje, se olvidaram de todo o que ele havia dito. Não se me entendem? Ele falou, explicou, mostrou como vai ser, e as pessoas que se olvidaram. Eles disseram assim, umas mulheres nos deram um grande susto, porque naquela época, para que um testemunho fosse validado, não podia ser de mulher, não. Mulher não tinha voz. Se uma mulher diera um testemunho, não era verdadeiro, era falso.
¿Me explico? E as mulheres disseram, ele está vivo. Então eles disseram, nos deram um grande susto. Eles creiam que Jesus não estava vivo. Eles creiam que o corpo havia sido o quê? Roubado. Tanto que se você vai ver a Bíblia, na época da crucifixião, assim que passou um dia de que Jesus foi crucificado, os sacerdotes, os fariseus da época, foram falar com Pilatos, o governador, dizendo assim, mira, este homem estava dizendo que ao terceiro dia vai ressuscitar. Eu, por favor, te pido que ponga guardias, para que não venham seus discípulos, roubem seu corpo e pensem. Então Pilatos disse assim, temos muitos guardias aqui, pode ir, pode levar guardias. Me deu a entender? Eu lhe vou indicar uma película para você ver. Busque essa película chamada Resurrección. Busque essa película. Que é esta película? Esta película é minha película preferida de la crucifixión de Jesus. É a única película que eu vi mais de 3 vezes, porque a mim não me gusta ver mais de uma vez nenhuma película. Gente, esta película é uma película que você vai entender todo o que eu estou falando. É um soldado romano, le cuento já al final? Um spoiler. Este soldado romano é o jefe de los soldados como centurión, e ele é chamado quando Jesucristo ressuscitou, não encontraram seu corpo, então ele é chamado para saber onde está o corpo. Eles começam a sacar todos os corpos que foram enterrados, porque eles tinham como que a dúvida del seguinte: seu corpo foi roubado para que se cumpriera o que ele havia dicho. Porque, gente, lo que nos basa a nós outros cristianos é a ressurreição. Nuestra fe está basada en la resurrección. Creemos en un hombre que fue muerto y después de 3 días en el mismo cuerpo volvió a vivir. Amén. Pero Roma, aliada a los sacerdotes de la época, intentaron de todo para que eso no fuera ¿qué? Cierto. Porque ellos querían acabar con esta cosa de Cristo, de Jesucristo, de Nazaré. Ellos querían acabar con esto. Por eso lo mataron, para acabar con esto. E se ele de verdade ressuscitou, gente, você tem que ver essa película, por favor. Em onde tem, pastor? Deve de ter ela em Netflix, tem ele em YouTube. Em YouTube também tem. Veja esta película. Você vai entender o que eu estou falando. Me encanta esta película. Versículo 24. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco ¿qué? Nadie había visto a Jesús. Versículo 25. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden qué? ¿Por qué son tan qué? Lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde, y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Versículo 30. Cuando se sentaron, ¿para qué? Míreme usted, por favor. Sempre que você vê isso na Bíblia, você tem que entender, gente. Quando se sentaram para comer, sentar-se para comer aqui não é só sentar-se para comer. Sentar-se para comer significa ter comunhão, relacionamento, harmonia. ¿Me explico? De maneira que para o povo allá em Oriente, se você não come a comida que eles lhe oferecem, é porque você tem algo de contra eles. Porque comer significa comunhão. O que é comunhão? Comunhão é... Aqui se diz a palavra hermandad. Comunhão é assim, é amistad. Comunhão é estar em harmonia. Tanto que você pode ver que há famílias que quando não está tudo bem, cada quem come. Quantas famílias que um dia se sentaram em uma mesa, todos reunidos, bem bonitos, com muita alegria. Não é assim? Outros nunca viveram isso. Pero quando não há comunhão, não se senta na mesa. Jesus se sentou à mesa para comer. Um muerto come? Um fantasma come? Jesus se sentou para comer. Dice mais aí. Tomou o pão, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron ¿qué? Reconocerlo, pero Jesús desapareció.
Los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego ardía en nuestros corazones? Ellos no vieron a Jesús, no reconocieron a Jesús, hasta que Jesús agarró un pan, lo partió. Yo supongo que en sus manos había marcas de los clavos. Y cuando Jesús repartió el pan y les dio, sus ojos, ¿qué? Se abrieron. ¿Por qué sus ojos se abrieron cuando Jesús partió el pan? Porque el pan repartido significa esta cosa de servir al otro, de amar al prójimo. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿cómo fue? Eva agarró el fruto del árbol, comió primero y después dio para Adán. Jesucristo agarró el pan primero, dio gracias, partió y después comió. Cuando Adán y Eva comieron del árbol, sus ojos, ¿qué? Jesús les dio el pan. O sea, abra los ojos, mira aquí el servicio. Yo estoy repitiendo lo que ya había hecho, repartir el pan, es dar. Nos falta mucho, gente, para ser una iglesia de verdad. Mucho, mucho, mucho. Es muy fácil enseñarle a usted a dar el diezmo. El difícil es enseñarle a usted a ser cristiano. Es abrir sus ojos. Porque usted está caminando con Jesús. Usted está comiendo con Jesús. Y usted no reconoce a quién. A Jesús. Hay quienes ven el hombre. Hay quienes ven los demonios, pero no ven a quién. A Jesús. ¿Y por qué no ve a Jesús? Porque no tiene comunión, no se sienta en la mesa, no come de este pan que Ele dá, que Ele sirve. Aí Ele apareció para aqueles dos hombres y ellos, caramba, nos cayó el 20, es Jesús. Ellos salieron corriendo, fueron a Jerusalén otra vez, 10 kilómetros, y hablaron con los discípulos. Y allá estaban todos los discípulos reunidos. ¿Quién aparece otra vez? Jesús, y dijo así, la paz sea con ustedes. La Biblia dice que ellos dijeron, es un fantasma. Le llamaron a Jesús de qué? De fantasma. ¿Por qué ellos estaban viendo un fantasma? Porque ellos no podían creer. Jesús ya había dicho. Esta fue la reprensión de Jesús. Ustedes están ciegos porque ustedes son lentos para creer. Creer es entregarse, creer es confiar. Aprenda lo que le voy a decir, nunca más se olvide. El pueblo de Israel andó 40 años en el desierto. Fueron todos los días de milagros. Todos los días de milagros. Y ni los días de milagro, 40 años de milagro, cambió el corazón de aquel pueblo. Ningún milagro que Dios hizo cambió el corazón duro de aquel pueblo. ¿Qué significa eso, pastor? Que ningún milagro que Dios le haga va a cambiar su corazón duro. Usted puede ser sanado y no querer entregarse, y no querer cambiar. Aqueles hombres estaban caminando con Jesús. ¿Por qué no veían a Jesús? ¿Por qué no reconocían a Jesús? ¿Por qué no alabaron, no adoraron a Él? El problema estaba en los ojos, en los oídos. Era el corazón. No conseguían creer. Y se olvidaron de las palabras que Jesús había dicho. Él dijo en el tercer día. Pero ellos preferían creer que era un fantasma que creer que Jesús podía estar allí. Aí Jesús dijo así, ¿ustedes tienen algo de comer? Aí ellos dijeron así, tenemos aquí un pescado. Ahí hicieron un pescado asado. Y la Biblia dice, es solo usted seguir leyendo. La Biblia dice que ellos quedaron mirando a Jesús, ¿qué? Comiendo. Jesús tuvo que comer para provar para ellos que era verdad que Ele estava vivo. E por várias vezes a Bíblia diz assim que Jesus dijo assim, era necessário, eu tinha que passar por isto. Pero eles não entendiam. Tem lá a cena? Eles não entendiam. Eles não entendiam. Não conseguiam crer. Por que somos assim, gente? Por que temos os olhos tão tapados, somos tão ciegos? Por que nos cuesta tanto crer? Por que somos tão lentos, tão tardados em entregar-se, tão desconfiados? Por que somos assim? São aquelas dúvidas de, pastor, eu venho à igreja, por que minha vida é assim? Por que não me passa isso? Por que me passa aquilo? É o diabo querendo confundir-lhe a você, cegar-lhe a você. É possível, gente, mire usted, é possível que você esteja aqui na igreja, caminhando com Jesus, comiendo com Jesus, andando com Jesus, que você esteja dizimando para Jesus e não reconozca a Jesus. Ou seja, não conozca a Ele. Você sabe de onde Ele vino, de Nazaré, sabe o poder que tem, sabe de vários versículos bíblicos, pero não lo conoce. Ele quer abrir seus olhos. Ele quer ter um encontro com você. Amém. Os discípulos disseram, é um fantasma. Ele disse, dá-me algo de comer. Não é possível que um muerto come. E ele comeu. Houve uma ocasião que ele apareceu, não estava Tomás. Aí depois Tomás disse assim, se eu não lo vea, Juan capítulo 20, se eu não lo vea com mis olhos e toque com mis manos, eu não vou a crer.
E quando ele dijo isso, depois de 8 dias, quem aparece? Jesus dijo assim: toca. Pode tocar, toca mis manos. Ponta o dedo aqui em minhas heridas. Quando Tomás le mirou a Jesus, tocou em ele, ele dijo uma frase: Senhor mío, oh Deus mío. Deus mío, Senhor mío. Ele não era Deus de Tomás, ele não era Senhor para Tomás, mas a partir daquele momento que ele teve um encontro com Tomás, e Tomás teve um encontro com ele passou a crer. Muitos criticam a incredulidade de Tomás, mas a verdade é que Tomás tem um problema que muitos temos. Qual? Razonar. Nós queremos entender. Não, isso não pode. Gente, a Deus lhe agrada a gente inteligente, mas você tem que entender que há coisas que não podemos entender, são espirituais. Não venga você com inteligência, não venga você com cabeça humana querer entender algo que é espiritual. A palavra de Deus, o evangelho é muito mais grande que nossa capacidade. De maneira que quedamos cegos porque queremos razonar, queremos entender, queremos conectar os pontos, queremos dar uma lógica, uma razão para poder crer. Você tem que crer aún não entendendo. Crer significa entregar-se. Ele quer abrir seus olhos para que você veja e seja transformado. Amém? Para que você também diga: Senhor meu, Deus meu, Tu eres meu Senhor, Tu eres meu Deus. Ele está vivo, gente. Ele está vivo. Ele está aqui. Mas Ele quer revelar-se a você. Ele quer entrar em seu coração. Mas você tem que permitir. Você permite? O maior desafio de aqueles discípulos de Jesus era crer e confiar. Confiar em quê? Confiar em lo que Jesus havia dito, que ao terceiro dia, qual é o maior desafio de nós outros? Confiar e crer. Ou não é verdade? Você recebe uma palavra, você não está vindo a Jesus aqui neste momento, você não vê com seus olhos humanos, pero você tem que confiar na palavra de Deus. Você tem que crer, e não crer de puras palavras, é crer ao grado de entregar-se. Amém, gente? Esse é o maior desafio. Eles falavam com Jesus como se estuviera Jesus muerto. A maior expressão de incredulidade é esta. É olvidar as palavras que escutei e não confiar, e não crer. Eles estavam tristes, espantados. Não era para estar assim. Não era para estar assustado, vendo fantasma onde era Jesus. Mira como nos afeta a visão não conhecer a Jesus de verdade. São 3 coisas: mente cerrada, visão tapada e coração endurecido. Mente cerrada não entende, visão tapada não tem a capacidade de ver. A gente que lhe estamos mostrando o caminho, lhe mostramos com peras e manzanas, lhe comprovamos. E, gente, eu não me espanto quando alguém não crê, quando alguém não quer, porque Jesus estava delante de eles e eles estavam evangelizando a Jesus. Você tem que deixar esta coisa, no exemplo de estarem tentando convencer-lhe a pessoas, porque se a Jesus não lhe hicieron caso, não se espante que não vão hacer caso a você, porque para entender o evangelho não pode ter um coração endurecido, tem que ser humilde de coração, não pode ter a mente cerrada. A mente cerrada é daquela pessoa que quer razonar, já quer uma explicação lógica, arqueológica. Não é assim o evangelho. E ele quer ver com seus olhos. Não é assim que funciona. A fé é lo invisível. Amém. Los olhos se abrieron. É a liberação de los olhos, a capacidade de ver. Nós outros, por exemplo, cantamos aqui ahorita. Pero nós não pecamos solamente com a boca. Não pecamos solamente com os pensamentos. Nosso maior pecado está no coração. Porque não conseguimos crer aqui no coração. Você não consegue confiar. Um exemplo, falando para os solteiros. Você não confia que Deus lhe vai bendecer. E por esta razão você se entrega a qualquer. Você não confia que Deus lhe vai prosperar. Por esta razão você se desespera e faz coisas que não deveria fazer. Me deu a entender? Você não confia que Deus vai salvar a seu filho, vai liberar seu filho. Por esta razão você agarra e lo põe em clínica de AA. E outras coisas mais que hacemos. Porque não estamos vendo, então não creemos. ¿Hasta quando vamos a ser assim? Bem-aventurados os que não viram nada, pero creyeron. Você tem que aprender a crer com seu coração. O que é crer, pastor? É entregar-se, desarmar-se, desarme-se, rinda-se, quebrante-se por amor a Deus. Você está aqui com Jesus, você não o está vendo, não está vendo que Ele o livrou da morte, não está vendo que Ele não permitiu que você muriera, não está vendo que Ele está dando o pão de cada dia, não está vendo que você não murió na madrugada porque Ele tuvo misericórdia a você.
Você não está viendo a Deus em un volante que se entregó a usted, en un programa de televisión de la iglesia, en una persona que le habló, en su mamá, en su papá, en su hijo, en su nieto. Usted no está viendo a Jesús, Ele está aí hablando, está aí com usted. Pero ¿por qué no veio, pastor? Su corazón incrédulo. Você não consegue creer de coração, você não consegue entregar-se de todo o coração. Esse é o problema. Se você vence este problema, você vai vencer. Pero é momento de abrir os olhos, liberar seus olhos e liberar suas dúvidas, seus conflitos, suas incredulidades, deixar de ser assim. Não serve de nada que você sepa quem é Jesus e sabe todos os versículos da Bíblia. Você tem que conhecê-lo, tem que reconhecê-lo, vê-lo, ter o Espírito Santo. Quando os discípulos creyeron, ele disse assim: agora ustedes quédense aqui, porque eu vou enviar-lhes o Espírito Santo. Amém? Como vencer esta incredulidade, pastor? Quebrantando seu coração. A palavra arde em seu coração, não resistindo a Deus. Você sabendo o que tem que fazer, hágalo. E o Senhor Jesus agarrou o pão. Pablo dijo o seguinte: ustedes quando participam de la cena e van a suas reuniões, ao invés de melhorar, ustedes estão quedando piores, porque cada quem vai por sua própria comida. La cena antigamente cada quem levava algo, os ricos comiam mais e os pobres não comiam nada. La cena era para que uno diera al outro, para que todos entendieran que não é mío, é de todos, é para compartir, é para repartir. Por isso digo, estamos muito lejos de ser uma igreja, porque antes de comer deste pão, era para que nós outros miráramos ao lado e viéramos se nosso companheiro, em outras igrejas dizem hermanos, não tem o suyo. Era para que eu supliera a necessidade do outro e não estivesse aqui preocupado por minha salvação, por minha vida, por meu pão, por minha copa. Amar a Deus sobre todas as coisas e a seu prójimo. Gente, nosso problema está em relacionamento com os outros. Esse é o problema. Que você que está se sentou aí nem saludou a pessoa que se sentou ao seu lado. Esse é o problema, a falta de comunhão entre nós outros. De que vemos a alguém necessitado e pensamos que esse é o problema de outro, não é meu. Eu tenho para ajudá-lo, não vou ajudá-lo. O problema é que damos o dízimo querendo que Deus nos dê bendições até que sobreabunde e não damos o dízimo querendo que outras pessoas sejam ajudadas. Esse é o problema. E por isso não somos todavia uma igreja cristiana. Somos uma igreja egoísta, de pessoas individuais, que não querem nenhum compromisso, que estão caminhando com Jesus, não reconhecem a Ele. Pero quando Ele partiu o pão, se serviu ao outro, ele agarrou o pão e ele disse uma frase. Ele disse o quê? Esto es mi cuerpo, que é entregado por ustedes e por todos os demás. Isso não significa solamente que era o cuerpo físico de Jesus. Agora você vai escutar algo que quizás você nunca escutou. Em las cartas de la iglesia dice que Jesucristo es el cabeza y la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo que Ele partió. Ele dijo: yo estoy partiendo ustedes y dando ustedes en favor de otros. Ustedes son la iglesia. Ustedes fueron repartidos. Este es mi cuerpo. El cuerpo. Yo no estaba hablando del cuerpo físico, no. Estaba hablando del cuerpo de la iglesia. Este es mi cuerpo que es partido por ustedes y también por los demás. O sea que yo soy responsable de otros. Yo fui repartido, yo fui dado, entregado para otro, para servir a otro, para ayudar a otro. No solo para ayudar a mí, solamente a mí. Amén. Y la copa es la sangre de la eterna alianza, una nueva alianza que se hizo, una nueva alianza. Es una nueva alianza. Mira, usted puede arrepentirse de sus pecados porque usted ya está perdonado. Arrepiéntase. No, pastor, pero para mí no hay perdón. Perdón. Pastor, yo blasfemé, no blasfemó. Si hubiera blasfemado, ya estaría muerto. ¿Puedo ser limpiado? Puede. Desde que usted ahora se arrepiente, usted está limpio. Que cuando usted come este pan, usted ve a Jesús. Sus ojos van a abrirse aquí ahora. Amén. Sus ojos, cuando usted coma del pan, se van a abrir.